Muito bem, de volta aqui com Vida e Saúde, é hora de pensarmos em nutrição. E eu quero saber se você toma suplemento, se você tem vontade de suplementar, se você tem sentido necessidade. Vamos acompanhar essa conversa interessante que a gente vai ter daqui a pouquinho com a especialista. Lá atrás, houve um momento em que se sonhava com que a alimentação do século XXI seria composta 100% de cápsulas. Isso não aconteceu, ainda bem, né? Porque nós gostamos tanto de comer e eu acho que é pouco provável que isso se torne realidade. Mas também não dá para dizer que as previsões estavam totalmente erradas. Farmácias e lojas de produtos naturais reservam corredores para suplementos com nutrientes isolados ou misturados. E é justificável, porque, segundo a pesquisa da Associação Brasileira da Indústria de Alimentos para Fins Especiais e Congêneres, os suplementos estão em 54% dos lares brasileiros. E a necessidade de complementar a dieta é apontada como a principal razão por trás da compra. Com certeza, a pandemia do novo coronavírus pode ter contribuído também para esse aumento. E é importante a gente entender como fazer a suplementação da maneira adequada. E nós vamos conversar hoje com a doutora Daniela Cano, que é médica do estilo de vida e cofundadora da Sou Saúde e Bem-Estar. Mas é claro que você também pode participar com a gente a hora que quiser, mandando aqui a sua dúvida, querendo aqui trazer o seu testemunho, de repente, de transformação ou de melhoria aí. O nosso número é o seguinte, 12 98266 0004. Tá bom? Apontando a câmera do celular aqui para o QR Code, você também consegue mandar a mensagem para a gente. Ele vai te encaminhar para o nosso contato direto. Aí é só mandar a sua pergunta aqui para a gente. Doutora Daniela, bem-vinda ao Vida e Saúde. Como é que você vai? Boa tarde, Teru. Boa tarde a todos os telespectadores. Estou bem feliz de estar aqui com vocês hoje. Doutora, a gente tem vivido momentos de bastante tensão, bastante dificuldade, muita gente querendo melhorar a imunidade e recorrendo à suplementação. E eu quero saber, na verdade, o que é a suplementação? A suplementação são compostos, na verdade, que vão ajudar a complementar uma dieta que a pessoa está fazendo. Então, ela suplementa, ela não é a dieta. E aí pode ser um mineral, pode ser uma vitamina, pode ser um probiótico, enzimas, né? A Anvisa coloca tudo isso daí dentro da categoria de suplementação alimentar. Agora, existem necessidades específicas em que a suplementação é indicada ou todo mundo poderia suplementar em alguma fase da vida, doutora? Então, é importante saber, porque muita gente, assim como você falou, né? Vários brasileiros e a indústria hoje de suplementação é uma indústria milionária, mas a gente precisa saber se realmente precisa suplementar. Então, primeiro você precisa ver, né? Tem algumas fases que a gente fica mais vulnerável e geralmente a gente suplementa, né? Como as pessoas que estão pensando em engravidar, as mulheres, gestantes, atletas, né? Que fazem muito esporte, pessoas que estão em dietas restritivas, às vezes, pessoas que têm algum tipo de doença absortiva ou fez uma cirurgia bariátrica, aí é caso de suplementar. Tá. A gente percebe também que durante essa pandemia, muita gente está recorrendo à suplementação. Seria, de repente, um desses casos de indicação para suplementação mesmo? Ou talvez seria um exagero, uma busca, aquela busca do ser humano, né, de resolver as coisas com um atalho ou com uma cápsula para um problema grande e complexo como é o da pandemia? Exatamente, Teru. Nesse momento está todo mundo desesperado, com medo de pegar Covid. A suplementação, por exemplo, com vitamina C, o zinco, auxiliam realmente na nossa imunidade. Mas não é só isso que vai auxiliar. A gente tem focado aqui no Vida e Saúde a importância de dormir cedo para a imunidade, a importância de comer uma alimentação equilibrada e variada ao longo da semana, a importância de fazer exercícios físicos também para melhorar a nossa saúde em geral, em especial a imunidade. Mas as pessoas querem essa cápsula milagrosa, como sempre, né? Tem que saber que é o conjunto, para um problema complexo como a Covid, a gente precisa também de uma solução um pouco mais completa. Eu não diria nem complexa, mas completa, pensando em vários aspectos, né, doutora? Eu queria saber quem é que indica a suplementação. É o profissional da academia? É o nutricionista, o nutrólogo? É o médico? Quem é que deve fazer essa indicação? Então,
teoricamente deveria ser o médico ou a nutricionista, depois de uma avaliação de como está seu estilo de vida e como está a sua alimentação. Então, a gente faz um recordatório alimentar, pergunta para ver se você está equilibrado, né, com macronutrientes, se tem bastante carboidrato suficiente, se tem lipídios, gordura suficiente, se tem proteína suficiente, que estágio de vida você está, né, faz o peso, faz toda a composição corporal. Depois de avaliar, a gente vê se precisa suplementar ou não. Então, geralmente médicos e nutricionistas, mas infelizmente hoje até a vizinha está prescrevendo suplementos. Eu estou perguntando isso porque é o seguinte, porque existe risco, apesar das vitaminas e minerais e nutrientes serem essenciais para a nossa vida, quando a gente exagera em um outro nutriente ou vitamina ou hormônio que seja, né, como a vitamina D, que é um hormônio, existem riscos para a saúde também nesse excesso, né, doutora? Com certeza existem muitos riscos. As pessoas vão tomando vitaminas, né, porque elas acham que não vai ter risco nenhum. Mas a gente sabe, por exemplo, né, que se você consome muito magnésio, por exemplo, você acaba diminuindo a absorção do ferro e zinco. Então, a mesma coisa com zinco, né? Se você come um excesso de zinco, você vai diminuir a absorção do cobre, por exemplo. Né? Você vai diminuir a formação daquele colesterol bom, que é o colesterol HDL. Então, sempre os excessos, eles devem ter cuidado com isso. Porque a gente acha que vitamina e mineral pode tomar do jeito que quiser, mas não é bem assim. Inclusive, a gente pode até aumentar a incidência de câncer com alguns suplementos. Olha aí, por isso que a doutora Daniela acabou de falar aqui, é importante que se faça uma avaliação com o profissional. Você sozinho, analisando aí seu exame de sangue, de repente você pediu um exame bem completo, você está analisando, mas o profissional, ele tem estudos que ele vai enxergar além do que está escrito ali, ele vai analisar situações periféricas que podem estar interferindo na sua absorção ou nos excessos aí contidos no seu sangue. Eu queria que você falasse um pouquinho para a gente, doutora, sobre a suplementação nas diferentes fases da vida. Uma criança tem uma necessidade diferente de um adulto. A gente não pode querer dar a mesma vitamina nem a mesma quantidade. Queria que você falasse basicamente, isso é muito individual, só frisando aqui, mas basicamente o que seria essencial para cada fase. Vamos começar com as crianças, tá? Pode falar. A gente tem aí a vitamina D, né? A vitamina A e D, que inclusive o pessoal quando nasce já dá aquela adera, né? O pessoal vai tomando o Aditil, que tem vitamina A e D, que a vitamina D vai ajudar a evitar doença autoimune, vai evitar doenças alérgicas, né? Vai evitar o raquitismo, que isso foi muito prevalente aí no século XIX. A vitamina A vai diminuir o risco de mortalidade, por exemplo, por pneumonia, diarreia, sarampo. O zinco também, né, é muito importante nessa fase aí para evitar também diarreia. E a gente sabe que o zinco é um mineral que vai funcionar em vários processos metabólicos, né, enzimáticos do nosso corpo. Então vai ajudar inclusive na nossa imunidade, que a gente já falou em outros programas aqui. E o ferro, que todo mundo conhece bastante, né, para evitar anemia, que é aquela doença que, quando está faltando no nosso corpo o ferro, a gente fica com fadiga, atrapalha no crescimento, no desenvolvimento da criança. Aliás, o ferro, né, doutora, ele está presente assim, ele tem que estar presente em todas as fases da vida. Nessa fase aqui, por exemplo, se a criança não tem ferro suficiente, ela fica, por exemplo, mais gripada com frequência, mais resfriada com frequência, né? Isso, e ela tem um atraso no desenvolvimento, né, neuropsicomotor, ela demora mais para aprender, ela fica mais preguiçosa, anêmica mesmo, né, com fadiga, sempre está cansadinha. Lógico, o ferro vai ser importante em todas as fases, mas a gente tem que prestar atenção, principalmente nesses 4 elementos aí, as vitaminas A e D, e aí o ferro e o zinco. Doutora Daniela, a gente fala aqui para um público do Vida e Saúde que é muito ligado, que tem muita atenção para alimentação saudável. Normalmente quem acompanha a gente gosta disso. Quero saber se a alimentação saudável e equilibrada ela já daria conta de suprir o que a gente vai falar aqui ainda das vitaminas. Ou se, como muitas outras coisas na vida, a gente tem sofrido uma defasagem na qualidade de vitaminas e nutrientes presentes nos alimentos. Se você tem uma dieta equilibrada e você sabe comer bastante verduras, frutas, né? Não fica misturando nada, assim, muito exagero, sabe preparar os alimentos, porque tem gente que também fica cozinhando e aí perde todas as vitaminas. Se você está bem orientado, está assistindo Vida e Saúde sempre, não tem necessidade de suplementar.
exceto se você tiver algum transtorno, algum tipo de distúrbio, uma doença. Se você tem uma desbiose, né? A gente vai até falar disso num programa mais para frente, tem uma alteração, você fica soltando gases, não está tendo uma absorção adequada, aí sim, ou já fez uma cirurgia, por exemplo, bariátrica, né? Ou está numa condição aí que não está absorvendo muito bem, ok, mas se não, você não precisa suplementar. A alimentação, ela sempre vai garantir adequada e equilibrada, orientada, ela vai garantir as vitaminas e minerais que você precisa. Maravilha! Vamos para adolescente agora. A gente tem aqui o ferro de todos os dias. A vitamina A continua sendo necessidade nessa fase. E aqui entra o cálcio, até porque existe um estirão aqui nessa fase que consome bastante dos ossos, né, doutora? Isso, é muito importante ter o que você está falando. O adolescente, ele tem um hábito de comer uma dieta mais monótona. Eles querem mais bolacha, né? Querem coisas... McDonald's, bobeira, frita, bobeira, né? É uma fase que a criança fica mais exigente, adolescente, e só quer coisas que agradam o paladar e fica com falta de nutrientes. Então, precisa cuidar a vitamina A, o ferro que a gente já falou, mas em especial o cálcio mesmo por causa desse estirão do crescimento, principalmente até os 13 anos de idade. Então, vamos cuidar dos nossos adolescentes aí. Agora, me ajuda aqui. O que tem cálcio na alimentação que a gente pode reforçar para o adolescente? Me veio aqui na cabeça o gergelim de cara. O gergelim tem muito cálcio, um dos campeões. O brócolis tem muito cálcio, né? As sementes em geral. Então, a gente precisa caprichar aí nas verduras verdes escuras. Bora fazer hambúrguer para essa galera com espinafre aqui, triturar. Dá um jeito aí, mas vamos colocar cálcio nessa alimentação. Na gestante, olha só, isso aqui, a gestante tem uma demanda muito maior, porque além de suprir as necessidades da mulher, ela também precisa compartilhar com o feto aqui dentro dela. Então, eu tenho aqui cálcio e ferro, que são aqui quase que onipresentes na necessidade. A vitamina D também da mulher precisa estar em ordem. Ácido fólico. A vitamina B9, ácido fólico, né, que vai ajudar em vários processos aí da formação do tubo neural da criança, né, o desenvolvimento dessa criança dentro da mãe. Então, até as pessoas que estão pensando em ter bebê, né, que estão pensando em engravidar, geralmente os médicos já dão ácido fólico para essa mulher estar tomando. Porque nessa multiplicação, né, das células dentro do corpo dela vai ser muito importante o ácido fólico. Legal, e olha, então você, se de repente ou tá gestante ou tá pensando em ficar gestante, é legal você caprichar aqui nessa fase da nutrição, porque você está garantindo não só a sua saúde, mas também a saúde do bebê aqui na barriga e depois também quando ele sair da sua barriga. Antes de chamar aqui a próxima fase da vida, tem uma interação que eu queria trazer, doutora, vamos ver. Da Liz Gastaldi, ela disse o seguinte: quem está amamentando também deve suplementar? Boa pergunta, Liz, obrigada. Então, se essa mãe está comendo de uma maneira adequada, não está tendo náusea, ela está tendo uma boa absorção, o intestino está funcionando bem, tudo bem. Mas às vezes as mães, principalmente as mães de primeira viagem, elas ficam um pouco perdidas e esquecem dela. Tudo é o bebê e elas não têm horário para comer, ou come tudo que, assim, tem pela frente, a primeira coisa que acha, porque às vezes não tem tempo de preparar, às vezes não tem uma ajudante para ela, e aí a gente precisa suplementar. Aí pode entrar o ômega 3, pode entrar o ácido fólico, né, até terminar a amamentação, o ferro, né? Eu dei risada aqui porque você falou a pessoa que está amamentando, ela come o que vê pela frente, porque também dá uma fome danada amamentar, gente. Mas dá para comer o que tem tempo de preparar. Exatamente. Né? A mãe tá fazendo várias coisas, cuidando daquele bebê que acabou de chegar, a pessoa não estava preparada e ela não cozinha muito. E aí fica com uma dieta um pouquinho desfalcada em nutrientes. Para tudo, porque a dieta da mamãe é super importante para que ela tenha energia, gente. Agora vamos falar do adulto, doutora. Entra aqui daí nesse pacote essencial a vitamina B12. Eu queria que você falasse por que a vitamina D continua sendo essencial. Inclusive, a gente tem visto uma pandemia na falta de vitamina D atualmente. O cálcio e também o selênio entra aqui nesse pacote agora. O que acontece é que a vitamina B12, ela precisa ser absorvida com um fator intrínseco, que é uma substância formada lá no estômago.
Então, quando a gente se alimenta de vitamina B12, essa B12 precisa dar mãozinha para esse fator intrínseco para ser absorvido lá no intestino. E conforme a gente vai ficando cada vez mais velho, a gente vai perdendo, às vezes, a capacidade de produzir esse fator intrínseco. Então, a B12, principalmente também para os vegetarianos, né, que decidiram deixar a alimentação carne de lado, sempre precisa estar verificando, checando, né, uma vez por ano, para ver se a B12 está baixa ou não, porque isso pode dar transtornos neurológicos se faltar, né? Às vezes a pessoa começa a perder a memória, as pernas começam a ficar fracas, começa a dar alteração de cognição, o jeito que ela pensa. Então, sempre é bom pedir no seu check-up anual. Tá. A vitamina D, né, assim como você falou, várias pessoas, mais de quase 2 bilhões de pessoas no planeta com falta de vitamina D, que é a vitamina do sol, que é um hormônio, na verdade. Todo mundo com medo de tomar sol, está ficando com falta de deficiência de vitamina D. E é interessante, esses dias eu estava ouvindo o Dr. Benício, seu colega, falando um pouquinho sobre como o sol é importante não só pela vitamina D, mas também por regular outras funções do nosso corpo tão importantes, inclusive ajudando aí a controlar a hipertensão. Eu achei fantástico, porque a suplementação de D, ela dá conta da vitamina D, mas ela não dá conta talvez das outras funções que só o sol pode trazer pra gente, né, doutora? Exatamente. Bora falar inclusive, um pouquinho. Controlar os outros hormônios, né? Olha aí, inclusive controlar os outros hormônios. Vamos falar um pouquinho, doutora, sobre a fase que talvez a gente tenha... Eu tinha que ter deixado até um espaço maior aqui, que é a fase que a gente mais precisa de vitaminas. Idosos. A partir de quantos anos, doutora? Continua valendo a partir dos 60? Os idosos a gente fala que é acima dos 65, na verdade, né? Então, é isso que eu falei, o estômago já não está produzindo tanto ácido clorídrico, o idoso geralmente também tem um pouquinho mais de tendência de ter depressão, não tem vontade de comer, o apetite diminui, principalmente os idosos que estão em instituições ou estão em isolamento, né? Ficam muito sozinhos, ficam mais deprimidos, tem uma preguiça de fazer aquela comida. Então, tem vários fatores que fazem com que o idoso... não só biológicos, né, mas fatores ambientais e sociais que fazem com que ele coma menos, né, tem mais tendência a ter náusea, tomar muito remédio, aí diminui a absorção dos nutrientes. Então, o próprio paladar, uma idade bem vulnerável. Paladar, né, fica alterado, né? Aguçado, não sente gosto das coisas, então não tem vontade de comer, né? Agora, essa fase é uma fase que a gente precisa ter qualidade também, doutora. Então, olha, a gente vai colocar aqui algumas sugestões, mas o cálcio, a D, vitaminas do complexo B, aqui não só mais a B12, mas B1, B6, proteína. Hoje a gente sabe isso, a gente sabe que a vitamina D ajuda a fixar o cálcio nos ossos, então não adianta tomar um monte de cálcio, né, e não tomar vitamina D. E a gente tem que saber também quanto tomar, né, Teru, porque o excesso de cálcio também pode dar problemas de formação de pedra, né, ou deixar o osso também muito duro e aí dá aquelas fraturas que a gente fala, né, por excesso, o osso fica muito durinho, fica mais fácil de fraturar. Então, a gente sempre precisa estar dosando, né, indo para o médico, geriatra ou clínico geral. Acompanhar de perto. Acompanhar de perto aí essas vitaminas e minerais, o que realmente precisa suplementar. E o idoso também sofre muito de sarcopenia, né? Sarcopenia é quando a musculatura vai sendo substituída por gordura. E aí a pessoa vai perdendo muita massa magra, que a gente fala muito músculo, e aí a gente precisa dar um pouquinho mais de proteína também, porque o idoso tem uma dificuldade aí de ingerir as proteínas necessárias. Tá. Aí entra aqui também a creatina. E também eu quero falar um pouquinho da arginina aqui também, que talvez sejam novidade para algumas pessoas, para várias pessoas, na verdade, porque não são tão comuns, né? Todo mundo fala de vitamina, pensa em cálcio, D e tal, mas essas daqui não muito comuns. Isso, a arginina glutamina também. Isso, a arginina é um aminoácido que vai auxiliar aí na formação aí do sistema imunológico, ajuda bastante também na musculatura. Né? A glutamina também vai ajudar a cicatrizar tecidos, o idoso tem muita tendência, né, a ter algumas lesões, então a glutamina ajuda na função intestinal e ajuda a reparar os tecidos. E a gente tem também aí o que você falou? Era a arginina? A creatina, isso. A creatina entra também nessa parte da formação de ajudar
no ganho dessa massa magra que a gente fala, né? Legal. E dar um pouquinho mais de energia aí para o idoso fazer mais exercício. É, bom. Aí a gente tem zinco, ferro, você já falou um pouquinho das funções aqui, o ácido fólico. E aí chegou uma interação sobre uma dessas necessidades que eu quero trazer agora. Vamos ver quem é que está falando com a gente. É a Maria Teodoro. Gostaria de saber se ômega 3 tem tempo certo para tomar. Eu estou na menopausa e minha médica me receitou para complementar, ela disse aqui. E ômega 3 está aqui na nossa lista, doutora. Então, se a pessoa não está comendo direito, ela tem que suplementar sempre. Agora, se ela está comendo uma dieta super equilibrada, né? A gente consegue tirar o ômega 3 da linhaça, da chia, né? Aí você não precisa ficar tomando todos os dias. Aí tem que ver o seu caso, por que a médica suplementou, né, com ômega 3. Qual foi o objetivo que a médica teve. Entendi. E aí tem a vitamina K, que também está ficando queridinha aqui de muitos nutricionistas, muitos médicos. Por que a vitamina K também é importante nessa fase? A vitamina K ela vai ajudar em fatores de coagulação, que a gente fala, né, na circulação sanguínea, e ela ajuda também na memória, né, em alguns processos aí que mexem com a memória, assim como o ômega 3, né? O ômega 3 também está todo mundo tomando. Na verdade, outro dia eu vi até uma reportagem mostrando que as mães que amamentam, né, que acabam tomando ômega 3, têm crianças um pouquinho mais espertas, né? Eu tenho um estudo bem interessante mostrando isso. E nos idosos também para preservar a função cognitiva deles, né? A memória, o sistema nervoso central. Então, ele é anti-inflamatório, né? Ele ajuda na microbiota intestinal e vai ajudar também nessa proteção neurológica que a gente fala, né? Que é o que mais as pessoas têm medo na terceira idade. Muito, muito importante a gente pensar em todas as fases da vida, nas nossas necessidades, nas nossas demandas. Você que está aí, de repente, agora descabelada e ajudando seu filho na sala de aula online ou não está preocupado, tudo isso demanda energia, vitaminas e você precisa saber se isso está em dia aí no seu corpo, em ordem no seu corpo. Eu quero fazer a última pergunta, doutora, que é o seguinte. A gente precisa ter a quantidade de vitaminas para o nosso corpo funcionar ou precisa ter um pouquinho de reserva? Porque você falou aqui que a gente não pode ter em excesso, algumas podem ser até tóxicas, não é? Mas a gente precisa ter uma reservinha para poder dar conta caso surja um imprevisto na saúde? Vai depender da vitamina ou do mineral. Geralmente, assim, vitaminas e minerais a gente precisa de muito pouca quantidade. Então, por isso que quando a dieta está equilibrada, é suficiente, né? Não precisa ficar suplementando. Mas hoje as pessoas estão comendo muito mal, né? Esse é o problema. Muitos produtos industrializados, muitos processados, né? A gente está comendo muita coisa de caixinha e aí acaba tendo que suplementar. Mas a gente vê que a dieta, por exemplo, protege, uma dieta rica em verduras e frutas, protege contra várias doenças por causa dos antioxidantes, porque a comida não é só uma vitamina. E quando a gente toma só suplementos, por exemplo, o selênio é um exemplo disso, né? Que se eles viram que o selênio, quando a pessoa tem bastante selênio no corpo, que vem da dieta, ele protege contra o câncer, né? Agora, câncer de próstata, por exemplo, agora a pessoa que suplementa, eles fizeram vários testes, né? Acima de 200, por exemplo, microgramas por dia, tem mais risco de ter câncer de próstata. Então, por isso que a dieta, e isso em vários tipos de câncer, eles fizeram as pessoas que tomam, comem uma dieta equilibrada e as que tomam suplemento correspondente àquelas vitaminas, né? As que tomaram suplementos geralmente têm maior risco de ter câncer. Então, não é a mesma coisa você fazer uma dieta balanceada e só suplementar, porque tem gente que quer viver de cápsulas, né? Pois é. E lembrando, né, doutora, que o Criador, ele preparou completo pra gente. Então, ele sabia o que a gente ia precisar e ele proveu isso na natureza. Vamos fazer uso, gente, em abundância, mas respeitando aqui o que a gente tem de melhor, sem excessos. Doutora Daniela Cano, muito obrigada pela participação aqui no Vida e Saúde mais uma vez. Eu quero convidar todo mundo que está aqui com a gente para seguir o Sou Saúde lá no Instagram. É SOW, Saúde, tudo junto. No Instagram tem conteúdo fantástico de saúde para você. Se você não tem Instagram, não tem paciência para Instagram, você pode acessar o site sousaude.com.br. É isso, Dani? Isso, Teru. .com, corrigindo aqui. .com. Até a próxima, doutora. Obrigada. Tchau, gente. Bom, é isso aí. Olha, é muito importante cuidar dessa área também da vida.
A gente vai fazer uma pausa agora, na volta tem fighting por aqui para você agitar um pouquinho essa preguiça que tá aí rondando essa tarde. E ainda hoje tem aqui também essa receita maravilhosa de muffin de abóbora. Não esquece de preparar o celular para o nosso fighting daqui a pouquinho, é já já.